No dia 22 de abril, acontece a Cúpula dos Líderes sobre o Clima, o primeiro evento multilateral organizado pelo novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Nessa cúpula, para a qual o governo americano convidou 40 líderes mundiais, entre eles o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, a ideia é que cada país tenha a oportunidade de anunciar metas mais ambiciosas para os seus planos nacionais de redução do uso do carbono nas suas economias e na emissão dos gases do efeito estufa. Na linguagem dos Acordos de Paris de 2015 sobre o clima, trata-se de uma oportunidade para revisar as contribuições nacionalmente determinadas de cada país. Cúpulas internacionais como essa são carregadas de simbolismo. Essa, por exemplo, acontece no dia 22 de abril, mundialmente conhecido como o Dia da Terra. Tem um motivo para o Joe Biden ter escolhido a emergência climática como tema da sua primeira aparição no cenário político da diplomacia multilateral. A ideia é sinalizar a importância que essa pauta passa a ter na nova geopolítica dos Estados Unidos. É uma oportunidade que eles querem de mostrar para o mundo o começo de uma retomada da liderança de Washington nos temas globais. Liderança essa que estava muito machucada depois de 4 anos de Donald Trump na Casa Branca. Então agora, para os Estados Unidos, é por meio da corrida ambiental que eles querem tentar continuar dando projeção à sua hegemonia pelo mundo. Afinal de contas, hoje, falar de meio ambiente é falar de uma nova matriz energética para a economia global, novas lógicas para as cadeias globais de valor, novas regras e boas práticas para o comércio e para a produção industrial, novos valores para a diplomacia. E é nessa arena que os americanos agora vão se dedicar a competir com a China, com a União Europeia, pela liderança na corrida tecnológica e comercial da economia verde. Só que, para que essa cúpula seja o sucesso que os americanos querem que ela seja, não basta só eles anunciarem novas metas mais ambiciosas para o meio ambiente. O ideal para eles é que também outros países prestigiem a reunião anunciando eles mesmos os próprios novos compromissos ambientais. Então, por exemplo, com o Japão e com a Coreia do Sul, os Estados Unidos já conseguiram combinar o que eles queriam combinar que fosse anunciado na cúpula. Mas tem um outro grupo de países que são muito protagonistas no debate climático global, com os quais os Estados Unidos ainda não conseguiram chegar a nenhum acordo significativo. Entre eles, a Índia, a China e, como não poderia deixar de ser, o Brasil. O Brasil é um país sem o qual a ordem mundial não consegue resolver o problema da mudança climática. Por isso mesmo, Biden gostaria muito que o Brasil anunciasse na sua cúpula, por exemplo, metas mais ambiciosas e mais concretas para a redução do desmatamento na floresta amazônica, por exemplo. É no contexto dessa esperança, inclusive, que os americanos estão dispostos a acenar com recursos financeiros para ajudar os esforços brasileiros de preservação da Amazônia. Em um contexto normal, faria todo sentido que a comunidade internacional mobilizasse recursos para ajudar o governo brasileiro a cumprir uma meta que é do interesse do planeta inteiro. Mas a gente não está vivendo um contexto político normal no Brasil, né? Da parte do Brasil, o responsável pela negociação é o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O que o Salles está dizendo para o mundo, em nome do Brasil, é que antes dele sequer começar a topar qualquer conversa no sentido de salvar a Amazônia, ele quer um dinheiro. Ele quer um dinheiro, um resgate de alguns bilhões de dólares para aguçar o interesse do governo brasileiro em cumprir a lei. Por motivos óbvios, a proposta do governo Jair Bolsonaro para a Amazônia nessa cúpula é vista com desconfiança por todo mundo. Primeiro porque não faz sentido você primeiro exigir um dinheiro para só depois garantir que a lei ambiental brasileira vai ser cumprida. Segundo porque todo o contexto indica que o ministro Salles não está falando sério de qualquer maneira. Além de os números do desmatamento terem explodido desde o começo do governo Bolsonaro, enquanto as conversas aconteciam, recentemente, o ministro Salles resolveu atacar uma operação da Polícia Federal responsável pela maior apreensão de madeira da história da Amazônia. O Salles pediu a exoneração do policial federal responsável pela operação. E a Polícia Federal, não deixou por menos, foi ao Supremo Tribunal Federal e apresentou uma denúncia-crime contra o ministro do Meio Ambiente. E terceiro, porque mesmo o dinheiro que a comunidade internacional já disponibilizou para o Brasil, o governo brasileiro não quer. O Fundo Amazônia, por exemplo, tem lá quase 3 bilhões de dólares parados no BNDES, fruto de doação dos governos da Alemanha e da Noruega, e o dinheiro está travado porque o ministro Salles não concorda com as regras de desembolso daqueles recursos. Como se não bastasse, o problema da proposta Bolsonaro vai muito além da questão ambiental e diplomática e atinge com perigo a questão das liberdades democráticas no Brasil. Uma das propostas do Salles é que algumas das competências da Política Nacional do Meio Ambiente sejam exercidas pela Força Nacional de Segurança. A Força Nacional de Segurança é um consórcio federativo composto por policiais militares de todos os estados do país. A ideia na prática, então, é usar recursos que eram para a Amazônia para financiar a criação de uma polícia militar paralela, fiel ao Jair Bolsonaro. Bom lembrar que atualmente o comandante da Força Nacional de Segurança é um PM do Ceará,
marido da deputada federal Carla Zambelli, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. E lá no Congresso Nacional, a deputada Zambelli está patrocinando um projeto de lei no qual o IBAMA passaria a ter que dividir com as polícias militares do país as suas competências para fazer licenciamento ambiental, gerir unidade de conservação e aplicar multas ambientais. No seu discurso de posse, o novo chanceler brasileiro até colocou a diplomacia da sustentabilidade como um dos 3 eixos fundamentais da política externa brasileira. E de fato, com essa postura, o Itamaraty escreveu uma carta para o presidente Jair Bolsonaro assinar com uma linha muito sensata sobre o meio ambiente direcionada à cúpula, basicamente contradizendo tudo que o presidente já disse em matéria de meio ambiente ao longo de toda a carreira dele. Agora, o processo de negociação na diplomacia ele é feito de recados, né? John Kerry, que é o chefe da diplomacia climática do governo Biden, já deixou claro, depois de ter recebido a carta, que quer saber de propostas concretas e de curto prazo para conter o desmatamento na Amazônia, não apenas metas ambiciosas para daqui a 30 anos. Além disso, o principal assessor do governo Biden para a América Latina, Juan González, recentemente anunciou uma visita à América Latina na qual ele vai passar por vários países, Chile, Colômbia, mas nada de Brasil. Todo mundo sabe, de Washington a Brasília, que o governo brasileiro de hoje não está disposto a levar a sério uma agenda ambiental para o Brasil. Se tivesse, não seria capaz de colocá-la em prática, para desespero da sociedade civil brasileira e de setores como o do agronegócio brasileiro, por exemplo, que não param de perder dinheiro graças a essa política antiambiental do presidente Jair Bolsonaro. Do ponto de vista diplomático, quando o assunto é a Amazônia brasileira, o principal ator com o qual os Estados Unidos, a comunidade internacional ou qualquer país tem que dialogar é o governo brasileiro mesmo. Agora, cá entre nós, o governo brasileiro precisa fazer as coisas do jeito certo, precisa se levar a sério. Dadas as condições políticas e materiais em que o Brasil se encontra hoje, uma condição para esse acordo dar certo é que o governo brasileiro se comprometa a incluir na gestão desses recursos os povos indígenas, a sociedade civil, os empresários, governadores, prefeitos, universidades, coisas que a gente sabe que são muito difíceis de acontecer. Afinal de contas, esse recurso, caso ele venha, o objetivo principal dele não é inspirar o governo brasileiro a fazer uma coisa que já é obrigação dele e para a qual, inclusive, já existe recurso público destinado. Esse recurso ele é para concretizar uma agenda mais ampla, mais estratégica, uma agenda de desenvolvimento econômico sustentável na Amazônia, uma economia calcada na bioeconomia, na valorização dos povos indígenas e dos seus conhecimentos tradicionais, uma revolução tecnológica verde que tome conta do mundo a partir da Amazônia, do Pantanal e de outros biomas do Brasil. Porque isso é sempre bom lembrar, né? O modo como o mundo hoje debate a questão ambiental associada ao direito dos países emergentes ao desenvolvimento, é uma herança, uma contribuição da diplomacia brasileira desde os anos 70, desde a primeira convenção da ONU sobre o tema, ainda em 1972. A emergência climática é a maior ameaça às condições de vida da humanidade no planeta Terra. Por isso mesmo, a emergência climática também é o tema mais importante da geopolítica no nosso século. E as soluções para o problema da emergência climática são a régua e o compasso da nova economia global no nosso tempo. E para nós é quase como que se não tivesse meio termo. Ou o Brasil lidera o mundo nessa pauta, ou o Brasil vira o vilão dos esforços da humanidade pela própria sobrevivência.